Uhum. Amigos queridos, companheiros de jornada, vamos fechar os nossos olhos, relaxando, respirando suave e profundamente. Vamos nos conectando com a equipe do nosso estudo, vamos nos conectando com o mentor espiritual deste estudo, nos conectando com os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, guias e protetores, e nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, Tia Ziza, irmãos franciscanos, irmãs clarissas, e nos ligando ao Pai Maior. Deus de infinita bondade e misericórdia, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e mostra-nos o caminho correto a seguir, aplicando os nossos aprendizados, tudo isso que a gente vem buscar aqui na noite de hoje. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal, entrando para a página 152 do nosso arquivo em PDF do livro Paulo e Estevão. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário. Sentia-se jovem. Trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou: Tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente, não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiros do teu novo trabalho. O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas
Por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética: cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém, neste mundo. Não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à Cidade Santa. Terás, então, esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça, de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração, para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes, nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo, recolhas os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Saulo sentia um profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu desde então o jovem tarcense sob o seu teto, com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus numa bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse com a sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. O comerciante de Palmira admirou-se. Mas o rapaz, de modo algum, advertiu atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias interessado.
Não compreendo mocidades como a tua, exiladas dos estendais de areia intermináveis, os imigrantes no êxito de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas, e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu amigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por Oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa quando menina, é órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E qual o sistema de trabalho? Interrogou o jovem tarcense, interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala, mas situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguia ainda longo tempo no comentário das perspectivas das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu um venerando ancião nas vibrações caridosas do angustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros, na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles de relance as mais nobres qualidades espirituais.
A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas, que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, dois habitantes de um mundo diferente, que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes, e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes, puros e generosos, encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar. Áquila estranhou, naturalmente, as mãos Flavinha, delicadas. Oi? Fábio, Oi? desculpa, eu me perdi na página aqui. Qual é a página que tu tá? 155. Tá, o computador pulou. No, Pode seguir. no segundo parágrafo ali, mais ou menos. 155. Pode seguir, Flávia. Tá bom. Então vamos seguir, gente, na página 155. Áquila estranhou, naturalmente, as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum. Mas com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler, com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável, fora do mundo.
Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar o seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante, mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros, amantes da leitura, estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: Anotações de Levi? Sim, esclareceu Áquila, mais senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Num instante, Saulo buscou a cópia do Evangelho que constituía para o seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeitos os textos e os ensinos. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarsense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão, com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, continuava enquanto o interpelado buscava o que responder. O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Conheci-o, replicou vagamente. Pois bem, prosseguia Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem provável que, pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha às suas ordens,
porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos, enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada. Prisca entrava na conversa, exclamando com simplicidade: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Áquila, explicando-se. Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Imagina que um patrício de nome Jocal várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Joshai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de reals. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Joshai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significava morte. Lá nos fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia, e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços, no dia imediato ao livramento por nós, ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Joshai
rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente, mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Joshei, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça, não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse. Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão que as violências obscureciam, para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente. A palestra desviou-se para outros comentários, depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia, a longos haustos, a água pura da amizade sincera, naquele novo mundo, tão reduzido. Nessas palestras carinhosas e fraternais,
os dias se foram passando rápidos. De quando em quando, chegavam de Palmira reforços de abastecimentos e outros recursos. Os 3 habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. Eu acho que dá para dar uma parada aí, né, Francisco? Pode ser, falta bem pouquinho. Mas Tá. eu queria dar só né, o mais importante sempre é a mensagem do contexto, né? Aí, mais uma vez, né, quando a gente traz assim para a nossa realidade, está se desenhando aí o exercício do perdão. Perdão, auto-perdão, de encontro consigo mesmo. Teus pecados te encontrarão. Todos nós vamos, em algum momento, encontrar todo o resultado das nossas ações. A lei de causa e efeito vai nos propiciar a oportunidade da reparação dos nossos erros, né? Então, isso a gente sabe bem que é aquela questão toda de o erro é uma permissão da lei né, de causa e efeito, livre-arbítrio de cada um, a lei, o poder da vontade de cada um, mas a necessidade de refletir sobre os erros, expiar e reparar. Então, a reparação passa pelo perdão. E muitas vezes o exame de consciência exige o auto-perdão, né? Tem que se perdoar pelas suas imperfeições e saber enfrentar a situação. Veja o quanto que lá no início, o Gamaliel, né, mais uma vez, o mundo da luz arquitetou todo esse encontro, todo esse projeto do mundo da luz e também o mundo das trevas. Os adversários da vinda de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, esses adversários impiedosos, né, resistentes, recalcitrantes, que eram e foram sempre uma força muito densa, vigorante, inteligente, né, com conhecimento, arquitetando todo o seu projeto, sempre querendo intuir e entrar na mente daqueles que seriam o caminho para a execução da Boa Nova de Jesus, né, do Evangelho de Jesus. Vejam o quanto que ali, quando eles conseguem interferir nesses executores, porque não foi o Saulo simplesmente, tá? Foi uma legião de espíritos que, em nome do Sinédrio, executou. Tanto é que ali ele já estava afastado e tinha lá o outro, que, em nome da lei, em nome de uma pseudo-determinação do Sinédrio, com a anuência do Império Romano, porque tinham os representantes do Império Romano em Jerusalém, que permitiram que tudo isso ocorresse. Esses saques que eram feitos, essas expropriações das propriedades, vilipendiando famílias, e muitas coisas aconteceram que nos detalhes não aparecem aí, né? Estupros que ocorreram dentro guardas romanos em nome do Império Romano, que, exercendo o seu poder de julgo sobre as famílias, pegavam mulheres, adolescentes, e assim por diante, e praticavam atos libidinosos na frente dos familiares. Isso é uma parte escura, que não está em detalhes aí, mas ocorreu. Isso ocorreu ao longo da história. Sempre está essa questão do poder, os excessos do exercício do arbítrio, sempre está conjugado a questão da expropriação do patrimônio e da usurpação sexual. Bom, então, veja que o Gamaliel ele consegue ver o que vai ocorrer mais adiante, depois lá no encontro dele com os discípulos, deu os escritos que o próprio Pedro deu para ele lá na Igreja do Caminho, que foi lá naquele momento em que o Gamaliel se converte, quer dizer, tem uma visão e ele decide ali não seguir mais no Sinédrio e preparar a aposentadoria dele. E ele recebe o presente do Pedro e passa a estudar aquilo ali, e ele deu aquele exemplar para o Saulo, que vai mais adiante levar lá para os discípulos, aquilo ali vai ser a prova de que ele esteve com Gamaliel. Porque não foi fácil, se você ver mais adiante ali, que já deu a obra, sabe disso, que não foi fácil a vinda do Saulo, a transformação dele. Não foi assim, o discípulo chegou, bem, seja bem-vindo. Não, olha só qual é a história. Esse relato aí do Prisca, né, da mulher dele, relatando o pai e familiares e muitos outros que foram trucidados nos calabouços e lá, em nome do quê? Em nome da lei de Moisés, em nome de Deus mataram, né? Em nome da luz, entre aspas, seria a prática desses atos. Tudo porque pela fama que levou o Saulo, que praticou muitos atos.
principalmente o do Estevão, mas depois, em nome do Saulo, muitos outros, dezenas e dezenas de outros seguidores do Sinédrio, em nome dele, continuaram a atrocidar famílias e assim por diante, até que ele já estava ausente. Isso aí já é um período aí que ele já vai aí, já uns 8 meses depois do episódio de Damasco. Durante 8 meses depois, ainda estavam perseguindo em nome do Saulo, e o Saulo já estava considerado lá no Sinédrio alguém que ficou alucinado, que ficou louco. A primeira imagem dele para o Sinédrio não foi que se converteu, ele ficou alucinado, louco, né? Fora. Foi tomado por algum demônio, por um nome que for dado ali dos sortilégios que foram praticados contra ele, e que ele ficou demente. Essa é a primeira imagem, que depois, claro, que vai ter uma outra trajetória quando ele começa a fazer a pregação dele. Na frente chegam essas notícias para os outros, porque aquela primeira investida que ele teve lá no Sinédrio, aquela pregação que ele fez ali, foi de alucinação, foi considerado ali alguém desequilibrado, né, que não está fora de si. Aí vejam assim, enquanto que o mundo da luz projetou, arquitetou, e o livre-arbítrio, o projeto ele é arquitetado pelo mundo espiritual, tanto o mais denso como o superior, a luz. O livre-arbítrio é que vai dizer o que vai preponderar. Se não houvesse isso, não teria sentido a vida. Nós seríamos um chipzinho só para ser programado em cada encarnação e seguir uma trajetória. Nós temos um destino. Esse destino, quer dizer, o destino do universo, o projeto do mundo da luz para a humanidade, para a civilização humana, é encurtar a direção ao mundo da luz, da perfeição. Né? Somos criados simples e ignorantes e seguimos essa trajetória de ascensão. O que vai contornar e vai dar o nosso caminho mais sinuoso ou não? É o poder da vontade, são as nossas escolhas. Então, foram as escolhas do Saulo, as escolhas daqueles que estavam junto com ele, com as influências do mundo da luz, ou seja, abra minha mente para o mundo superior, para o bem, pensando no bem, e eu estou tendo a influência da luz, eu estou tendo um magnetismo superior. Agora, se eu fecho a minha porta psíquica e entro com aqueles pensamentos que produzem energias deletérias, eu alimento a minha sintonia com o mundo das trevas, com o mundo denso. E aí vejam o que ocorreu. O Saulo recebeu essas influências no início, eles sabiam que ia aparecer na frente. O mundo das trevas sabia que a Prisca, ia acontecer o que aconteceu com o pai dela, e influíram quem? Aquele carrasco ali, que foi lá fazer a perseguição e prendeu o pai dele, né? E a própria família, e criou, e não só aquele caso, como vários outros, para criar dificuldade. Onde é que estava o Deus? Onde é que estava o mundo da luz que permitiu tudo isso? Tudo isso é uma engrenagem, né? Que se for analisar individualmente, nós vamos ver que há a causa e que gerou aquela consequência, aquele efeito. Então, são situações que não pode ser interpretada só como é que foi acontecer tal coisa, que isso foi permitido porque Deus é esse, né? Na hora para simplificar os nossos sentimentos, a gente se revolta contra Deus, né? Há uma tendência humana, muitas vezes, de não pensar e achar que Deus é esse que permite tal coisa. Há situações que nós não encontramos respostas, é verdade. Muitas situações na nossa vida, na trajetória da civilização humana, a gente não encontra resposta, mas ela existe. Nós não temos o cérebro, a compreensão para perceber determinadas situações que ocorrem no nosso entorno. Agora, quão é bonito assim, a gente ver esse projeto todo do mundo da luz e ver assim, quanto que cada um de nós está inserido. Isso aconteceu 2000 anos atrás, mas o aprendizado ele cada vez mais vai esmiuçando essa obra e vai nos dando um aprendizado. Olha o exercício que vai ocorrer logo adiante, do perdão, quer dizer, vão ter um relato na frente dele, olha, eu sou esse Saulo, que vocês viram, sabem, e que foi o grande perseguidor, e eu estou aqui. Quer dizer, aí ele traz o testemunho dele, de que foi o grande carrasco, foi a causa que poderia ter provocado um ódio terrível nessas famílias, nessas pessoas, inclusive aquele casal na frente deles, e aí cada um vai ser tocado, porque olha a mensagem que eles deixaram, olha, o Pedro dizia, nós temos que orar pelo Saulo, orar por esse carrasco, para que ele encontre um dia Jesus. E encontrou. Mas Pedro não disse isso simplesmente porque disse, né, da sua experiência com o aprendizado com Jesus, e o mais intuído psiquicamente que ele percebeu que o caminho é o perdão.
e é o caminho para cada um de nós. Né? Dizia o próprio Bezerra de Menezes, né? Que as pessoas querem muitas vezes assim, dizer assim, qual é o meu caminho, o caminho de cada um de nós, do homem, para chegar a Deus, o caminho mais curto para chegar a Deus é o próximo. Isso o Bezerra de Menezes dizia. Tá? A pregação dele, eu quero encontrar Deus, Deus, eu quero, é eu e Deus. Não, entre nós, cada um de nós e Deus está o próximo. O próximo é aquele que convive conosco, é aquele que a gente está olhando do lado, é a situação difícil, é do obstáculo, da dificuldade, algum. O erro que a gente vê nos outros é o erro que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Tá? Essa é a situação e cada um, quando se for se dar conta disso, percebe o quanto que é imperfeito e seremos, no longo tempo, imperfeitos. Mas temos que fazer o quê? Como diz o Inácio Ferreira, não agravar o karma. Não colocar mais um pezinho quando a gente tem consciência do que já somos. Não vou agravar a situação e procurar, quando tem dificuldade, não sabe o que fazer, silencia, para. Se a gente para no momento da grande dificuldade, pelo menos a gente consegue manter a nossa situação kármica sem agravar. Agora, eu estou com incompreensões, estou com isso, estou com aquilo, sentindo raiva, sentindo um rancor, sentindo uma angústia profunda, um sentimento de vingança, e eu vou agir nesse momento, a tendência é de agravar, de colocar mais energia densa e a nossa situação kármica fica mais difícil, mais comprometedora. Eu não sei se dá tempo para terminar aí ou vou continuar aqui. Eu acho que dá para dar uma tocada, se tu quiser. Aí, de repente, 5 minutos antes, se for o caso, eu paro. Tá. Então, tu vai tocar a leitura? Então faz. Termina aí para a gente terminar esse capítulo. Tá, vamos lá. O ex-rabino modificara o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguiram em Jerusalém. A alta educação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre, de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como um elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia, abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, já muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa.
O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho Divino, quando o moço tarcense falou, com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava, curiosa. Seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem, chamado a administrar, responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jochaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. A quem imputarias, então, o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado aos meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha sese para Deus. Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o.
Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias, e sentindo-se ali, nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes, sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representar auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele, ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expurgia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Sentados os três, sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. O casal chorou de emoção e de alegria
ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados. E é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado, para ilustrar nossa palavra. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, em lhes ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Mas quando pretendes partir? Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo. Isto posto, abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou: Por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana, lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo, ao serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos, passados no deserto. Final de capítulo. Bom, então, antes de fazer o nosso encerramento, assim, umas 3 frases, mais ou menos, para a gente reiterar esse grande aprendizado, essa escola do perdão, né, que foi toda essa... Agora, essa inserção dele na nova trajetória que ele vai ter agora pelo deserto, toda a pregação dele até o final dos seus dias, e que nesse capítulo, nesse finalzinho aí, se insere mais um em nome da luz, né, esse casal, tá? O Áquila e a Prisca, em nome da luz, foram colocados no caminho do Saulo, que já com os escritos do Levi, eles vão seguir uma longa trajetória, vão aqui para Roma, e ele não vai junto, né? Também isso é uma inspiração. Já está sob o comando dele o Estevão, né? O seu mentor, ele não percebe, mas todo esse caminho está sendo guiado principalmente pelo Estevão, né? E Abigail e outros em nome de Jesus que estão levando essa grande trajetória. Porque o mais importante com o advento do cristianismo foi essa passagem do Paulo, com a transformação dele em Saulo. Ele vai agora, através dessa atitude dele, de transformação, ele vai dar uma sacudida naqueles apóstolos lá, dos discípulos que ficaram em Jerusalém,
através de situações humanas, de rupturas, né, de animosidade, principalmente com o Tiago, que também é muito importante, e essa mexida que ele vai dar em Jerusalém é que vai levar o cristianismo até os dias de hoje que nós temos, devemos a essa grande passagem do Saulo. Podia muito bem ele ter seguido agora esse caminho dele, vou lá para Roma, cairia talvez no esquecimento, seria lá sacrificado, não seria compreendido. Não, ele vai preparar a volta dele para Jerusalém mais adiante, e lá vai se dar todo aquele processo que a gente vai acompanhar muito bem com essa obra maravilhosa mais adiante. Então, nós vamos agora levar nosso pensamento em muita gratidão ao alto, a gratidão ao mundo espiritual superior, aos nossos mentores, orientadores, agradecer efusivamente ao mestre de todos os recantos dessa nossa civilização, que é Jesus. Em nome dele, nós agradecemos a toda a espiritualidade superior por sempre nos intuir, nos levar a esse caminho da busca, através da disciplina, do estudo, da compreensão, da elucidação desses fatos, e agradecer essa grande oportunidade de termos esses ensinamentos que tiveram a participação direta das entidades crísticas a nos trazer esses ensinamentos para, quem sabe, encurtar o caminho de cada um de nós em direção ao mundo da luz, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, com outras relações do nosso dia a dia, sendo e procurando ser cada vez uma pessoa melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, e vamos seguir semana que vem. Obrigada, Flávia. Obrigada, povo. Tchau, Obrigada, gente. Francisco. Parabéns, Flávio. vovozinha. Gratidão, meu povo, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. Vamos Até tocar. quarta. Não, até quarta. Muito Até amanhã e até terça. Até amanhã. Até amanhã. É. Isso aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Fiquem com Deus.